Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Crystal Searles tinha 10 anos na época do caso e morava com a sua mãe, Pam, e suas duas irmãs, Mark e Amber, no Texas. Desde muito nova, a Crystal sempre foi muito inteligente e responsável para sua idade, isso porque ela sempre teve uma vida difícil com relação principalmente aos seus pais, porque eles eram viciados em drogas. Quando a Crystal tinha apenas 5 anos de idade, os seus pais usavam muitas drogas, então eles não conseguiam ali cuidar, das filhas. E a Crystal, como era a mais velha, era quem tomava mais essa responsabilidade aí de cuidar de si e também das irmãs mais novas. Depois de alguns anos, a situação piorou ainda mais porque a mãe dela, a Pam, decidiu que não queria mais viver aquela vida. Ela queria tentar sair do vício, porém o marido, o Mark, não queria. E então a Pam acabou indo embora, deixando a família, deixando as 3 filhas aos cuidados do pai. Mas, como eu disse, o pai também, usava drogas, então a responsabilidade ficou ainda maior na Crystal. Ela tinha que cuidar dela mesma, estudar, para tirar notas boas na escola, e além disso também cuidar de alimentar, trocar as fraldas e tudo mais com as irmãs, porque se a Crystal era muito nova, as irmãs dela eram mais novas ainda, ainda eram bebês, e ela tão jovem assim já tinha que ter toda essa responsabilidade. Depois de mais algum tempo, então, a Pam realmente conseguiu entrar em um programa de reabilitação e conseguiu se livrar do vício ali nas drogas, e então ela voltou e buscou as suas filhas que passaram a viver com ela. E aí finalmente a Crystal começou a ter uma vida mais saudável e conseguia viver a sua vida como uma criança de fato deveria viver. Em 31 de dezembro de 1999, era Réveillon e a Crystal estava muito animada porque ela e a sua irmã mais nova, Marques, de 7 anos, iriam passar aquela noite na casa da melhor amiga da Crystal, uma menina de 13 anos chamada Kate Harris. A família da Crystal era pequena, então eles não tinham ali nenhuma comemoração para o Réveillon. Então, ela acabou indo passar essa data na casa da amiga, elas iam dormir por lá e além disso também iam fazer ali uma festa do pijama entre as meninas. A Crystal e a Marques então se arrumaram, estavam super animadas, foram para a casa da Kate. A Kate morava com os pais e os irmãos em uma região meio afastada que não tinham tantos vizinhos. Então elas se divertiram muito, ficaram acordadas até tarde, até que finalmente todos resolveram ir dormir. Nesse momento, a Crystal e a irmã dela, Marques, tiveram um pequeno desentendimento, porque a Crystal e a sua amiga Kate eram mais velhas, A Crystal a essa altura tinha 10 anos e a Kate 13, enquanto a irmãzinha da Crystal, a Mark, ela tinha 7 anos. Então as meninas mais velhas queriam fazer essa festa do pijama só elas ali, para elas conversarem, se divertirem e não queriam deixar a Marques participar. Então elas queriam que a Marques fosse dormir em um quarto separado do delas. Elas tiveram ali uma discussão sobre isso, mas acabou que a Marques acabou cedendo, mesmo emburrada ali por não poder participar da festa. Ela foi então dormir em um outro quarto, enquanto a Crystal e a Kate ficaram no quarto da Kate, conversando, brincando ali na festa dela do pijama, até que elas finalmente resolveram ir dormir. E então a Crystal se deitou numa beliche na parte de cima e a Kate se deitou na cama de baixo. As meninas dormiram então, a vizinhança e a casa da família Harris estava completamente tranquila, até que por volta de 3:30 da manhã, um vizinho da família Harris foi acordado por alguém batendo na porta da sua casa. O homem estranhou porque era muito tarde, já era madrugada, mas mesmo assim ele foi até a porta e começou a perguntar quem era,
Porém, ninguém respondia, a pessoa ficava apenas batendo na porta insistentemente ali, né, de uma maneira desesperada. Então ele acabou abrindo. E quando ele abriu, para o seu desespero, era a pequena Crystal, que estava completamente coberta de sangue e estava com a sua garganta cortada, e por isso ela não conseguia falar. O homem deu então a ela um papel e uma caneta para ela escrever o que tinha acontecido, e nesse papel ela escreveu que a família Harris precisava de ajuda urgentemente. O vizinho então chamou a polícia, que chegou rapidamente no local, e chegando lá eles se depararam com uma cena chocante. A casa inteira parecia estar em ordem, porém o cenário era completamente diferente no quarto da Kate, onde ela e a Crystal estavam dormindo. Lá eles encontraram a Kate caída no chão, também coberta de sangue. Ela também tinha tido a sua garganta cortada e tinha recebido vários golpes de faca, e infelizmente ela já estava sem vida. Os policiais acordaram o resto da família, que incrivelmente não tinham sofrido nenhum ferimento, e então, né, eles perceberam que na verdade a Crystal e a Kate tinham sido atacadas, e a Crystal correu para a casa do vizinho para avisar, porque ela não conseguiu, né, acordar outras pessoas ali da família, já que ela estava com a garganta cortada. Ela também ficou com medo de que pudesse ter acontecido algum mal às outras pessoas da família. Então a primeira ação dela, né, foi sair correndo da casa para a casa do vizinho para pedir ajuda. Como eu disse, a Crystal teve a garganta cortada e isso afetou as cordas vocais dela, ela não conseguia falar e contar aos policiais o que tinha acontecido. Então ela passou por algumas cirurgias ali, né, para conseguir se recuperar de tudo isso. E quando ela finalmente estava melhor, ela conseguiu se comunicar com os policiais e contar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Ela contou que por volta de 3 horas da manhã, ela acordou ouvindo alguns barulhos estranhos no quarto. E então, quando ela olhou para baixo ali, né, ela estava na beliche de cima, ela olhou para baixo e viu um homem tentando agarrar a Kate, aparentemente para cometer violência sexual. Ela disse que o homem segurava a Kate e tampava a boca dela com uma das mãos, enquanto segurava uma faca na outra mão. A Kate tentava, né, se livrar do homem, mas ele era muito maior do que ela, então conseguia segurar ela sem muita dificuldade. A Crystal pensou em fazer alguma coisa, mas ela disse que viu nos olhos da Kate que a Kate pedia para ela ficar quieta, ficar escondida ali em cima, porque o homem não tinha percebido ainda que tinha uma segunda pessoa no quarto. A Crystal então fez isso, ela se encolheu ali, né, no cantinho da cama para tentar fazer com que o homem não percebesse ela, e então, né, enquanto isso, o homem atacou a Kate ali na cama de baixo, deu várias facadas nela. Mas então a Crystal acabou fazendo um barulho e o homem percebeu que ela estava ali, então ele terminou o seu ataque contra a Kate, cortando a garganta dela, e logo depois se dirigiu até a Crystal e fez o mesmo com ela. Depois disso, o homem fugiu da casa e a Crystal, mesmo apavorada e com aquele ferimento, né, tão grave, o primeiro pensamento que ela teve foi tentar ajudar a Kate, acalmar a Kate, porém ela percebeu que não podia fazer nada e que ela deveria, né, buscar ajuda o mais rápido possível, e então nesse momento ela saiu correndo direto para a casa do vizinho para pedir ajuda. A Crystal conseguiu então fornecer informações suficientes para a polícia e eles fizeram ali um retrato falado do criminoso, e com base nesse retrato falado eles começaram a procurar ali entre homens que já tinham alguma passagem na polícia, os homens que se pareciam com aquela imagem. Então eles separaram fotos de vários homens e mostraram para Crystal, e ela então conseguiu identificar o criminoso como sendo um homem chamado Tommy Lynn, de 35 anos. Tommy Lynn já tinha várias passagens na polícia por vários crimes diferentes, sendo eles homicídio, agressão sexual, entre vários outros. Ele tinha realmente uma ficha muito extensa, e assim que a polícia, né, ficou sabendo que ele era o principal suspeito do crime, eles foram até a casa dele no dia 2 de janeiro
e fizeram a sua prisão. O Tommy não resistiu à prisão, na verdade ele confessou logo de cara que ele era sim o criminoso e ainda disse que estava feliz por os policiais finalmente terem pegado ele, porque ele já tinha cometido vários outros crimes daquela mesma natureza, atacando pessoas, para cometer violência sexual e depois tirando suas vidas. No total, o Tommy confessou o crime contra a Kate e a Crystal e outros 22 crimes dessa mesma natureza. Ele ainda confessou, como tudo tinha acontecido naquela noite. Segundo ele, ele já conhecia a família Harris porque ele frequentava a mesma igreja que a família frequentava e ele até mesmo tinha uma certa amizade ali com o pai da Kate e já tinha ido na casa dela algumas vezes. E por conta disso, ele sabia ali, como era a casa, onde era cada cômodo e onde a Kate dormia. E a intenção dele naquela noite era realmente entrar na casa para cometer a violência sexual contra ela. Ele disse que entrou na casa por uma janela que tinha sido deixada destrancada. Ele não sabia, que tinha outra pessoa ali no quarto, a Crystal. E então, quando a Kate resistiu ali no momento que ele foi cometer a violência sexual, ele acabou matando ela. E ele disse que depois, quando ele percebeu, que tinha outra pessoa no quarto, ele também atacou a Crystal. E depois disso, ele disse que ainda pensou em atacar as outras pessoas da casa também, cometer violência sexual contra a mãe da Kate e depois tirar a vida de todas as pessoas da família, porém, felizmente ele acabou desistindo dessa ideia e fugiu do local. O julgamento do Tommy aconteceu 9 meses após o crime e nesse dia a Crystal disse que estava pronta para encarar o seu agressor e que não tinha mais medo dele. Foi questionado a ela se ela gostaria de entrar ali no tribunal por um local onde ela passaria próximo ao Tommy ou por um outro atalho onde ela iria direto para sua cadeira sem ter que passar perto dele. Porém, ela disse, que não tinha mais medo dele e que iria passar pelo caminho onde ela passasse por ele e pudesse olhar em seus olhos. Entretanto, quando a Crystal começou a falar ali, dar o seu testemunho no julgamento e responder às perguntas, ela não conseguiu resistir, ficou muito emocionada, começou a chorar e então eles tiveram que fazer um recesso de 15 minutos para que ela pudesse se recompor. O veredito foi muito rápido, levando apenas 1 hora e 10 minutos, e então foi decidido que Tommy Lynn seria condenado à pena de morte. No dia 3 de abril de 2014, o Tommy foi então executado na penitenciária estadual do Texas. Mesmo com a condenação do Tommy, a história de sofrimento da Crystal não acabou por aí, porque em 2016, um homem chamado Alvin Willie George começou a mandar mensagens para a Crystal e outras pessoas da sua família com fotos da cena do crime ali, de quando ela e a Kate foram atacadas e também com ameaças dizendo que ele ia fazer essa mesma coisa com ela, que ele iria atacar ela, cometer a violência sexual e tirar a vida de toda a família dela. Ele mandou-lhe várias ameaças muito pesadas, mas felizmente ele acabou sendo preso e em 2021 ele foi condenado por todas essas ameaças a 4 anos de prisão, seguidos de 3 anos em liberdade supervisionada. Ele também foi condenado a pagar $525 para a família da Crystal, por tudo isso que ele fez, todas essas ameaças. E esse homem também já tinha um histórico ali, já tinha passagem na polícia por atirar aleatoriamente em pessoas e carros na rua e também lançar mísseis contra pessoas aleatórias. Bom, depois disso, a Crystal e a sua família finalmente conseguiram ter um pouco mais de paz na vida deles. É claro que a Crystal não conseguiu se recuperar 100% de tudo isso. É praticamente impossível, se recuperar 100% de um trauma tão grande assim, mas ela foi realmente muito forte, do início ao fim, conseguiu buscar ajuda, conseguiu se recuperar e hoje, já adulta, leva uma vida feliz à medida do possível. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia a história da Crystal e da Kate e se não, se achou interessante conhecer.
É uma história, por um lado, feliz, porque a Crystal conseguiu sobreviver e ajudou a prender um serial killer, né, que já tinha feito inúmeras vítimas. Porém, por outro lado, é muito triste que a Kate não tenha conseguido ter essa mesma sorte e acabou perdendo a vida. Deixe aqui então a sua opinião, também deixe aqui nos comentários usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.